Eu sou o irmão Ailton e seja bem-vindo ao canal Comunidade Encontro com Jesus. Olá, meus amigos, tudo bem com cada um de vocês? A paz seja convosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos declara, no livro de Salmos 40, está escrito: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quer dizer que o salmista Davi, mesmo ele passando por lutas, por dificuldades, por perseguição, o salmista Davi passou uma dificuldade muito grande, uma perseguição muito grande, e a ponto dele dizer assim, até o meu amigo que comia comigo no meu prato estendeu contra mim, ou seja, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, percebe aí, meu amigo e minha amiga, que o salmista Davi, ele estava passando por apertos, por perseguições, por calúnia, por injúrias, e até mesmo chegar o momento dele dizer que aqueles mais chegados a ele levantou contra ele seu calcanhar, quer dizer, abandonou ele, deixou ele sozinho, tá? Na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da dor, os amigos dele levantou o calcanhar e foi embora. Então, meu amigo, isto faz com que nós venha aprender que nós temos os nossos amigos, temos os nossos conhecimentos, temos os nossos momentos de comer junto, de beber junto, até mesmo de conviver. Mas é igual o salmista Davi, tinha tudo isso, mas na hora que ele se deparou com os problemas, aqueles amigos foram embora. E hoje em nossos dias também não é diferente. Quantos têm nos deixado, nos abandonado, porque às vezes pensam, não, você não pode me ajudar, você não consegue, você vai me ajudar? Vai me ajudar? Eles fazem essa pergunta. Fala, não, mas no momento eu não posso. Então, se você não pode me ajudar, então eu estou saindo fora. Então, e assim aconteceu também com o salmista Davi, Então, ele disse assim, olha, até os meus amigos, que estavam comigo, que comeu comigo, se esteve na festa comigo, eles me abandonaram. Então, meu amigo, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ainda que o pai e a mãe desamparar ou abandonar, Deus não abandona, Deus não desampara. Pelo contrário, ele vem com sua infinita misericórdia, com sua compaixão, com o seu perdão, e vem e nos abraça dizendo, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Então, isto faz com que nós possamos assim, abrir o coração para Deus. Abra, meu amigo, seu coração para Deus. Abra sua mente, abra o seu coração. Se alguém te abandonou, se alguém te desprezou, se alguém não gosta de você, até mesmo olha para você e vira a cara para um lado. Não se preocupe, não. Eu quero dizer para você que você fica ali firme com Deus. Se você é católico, fica ali firme naquela esperança de que Deus também vai te abençoar, ok? Então, não foi à toa que ficou o Salmo 40 para mim e você, nós meditar nele. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá bom, meu amigo? Então, nada melhor do que nós também agora lembrar, tem o Salmo 40 e nós vamos voltar para os Salmos, no capítulo de número 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, olha só, Davi, ali no Salmo 23, ele já estava clamando, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará,
Então, isso significa que quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então, e ali ele também, ele passa por um momento difícil. No Salmo 23, o salmista Davi, ele passa num momento difícil que ele diz assim, no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha, lá em cima, no 23, ele disse assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lá no versículo 4, ele disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, Davi que estava dizendo que ainda que eu vou ali, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. Então Davi, ele deixa na palavra vários versículos, vários textos, também nos consolando como ser humano, porque hoje nós passamos por problema, por luta, por perseguição, por tribulação, né? Mas tem quem para nos ajudar. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos dar graça, fortaleza, nos fortalecer, né? Porque tem momentos, meu amigo e minha amiga, que às vezes você está fraco, você está abatido, você está desanimado, aí vem Deus ali socorrendo você porque você crê. E outra, o Senhor Jesus diz na sua palavra, aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. Então, às vezes você pensa que está sozinho, que está sozinha, e olha aí, o Senhor Jesus mandando falar para você, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então isso quer dizer que jamais Deus, Jesus Cristo, vai nos abandonar. Jamais. Porque quem crê em Jesus recebe vida, recebe paz, recebe segurança, recebe cura, recebe libertação, recebe portas abertas e outra coisa. Assim como ele disse para Pedro, né? Ele disse para Pedro assim, dizendo, olha, a porta do inferno não prevalecerá, né? Ele disse essa palavra. Então ninguém se levanta contra o servo de Deus, contra o servo, porque o Senhor está ali olhando, o Senhor está ali vendo o seu filho e a sua filha que precisa de ajuda espiritual. Olha só, vamos um pouquinho mais para frente, no livro de... vamos para frente não, vamos voltar lá em Lucas, né, capítulo 4, ali onde o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ele é tentado. Jesus é tentado, tá? O Senhor Jesus ele é tão tentado que após ele sair das águas, né, o Espírito levou ao deserto, né? Então o que acontece? O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo. O inimigo levou ele, como você conhece a palavra, se você não conhece, a Bíblia fala que o inimigo levou a Jesus ali até um alto monte, disse, olha, tudo isso aqui eu te dou porque é meu, eu dou quem eu quero, é só você prostrar e me adorar. Jesus disse, não vou te adorar. Jesus disse assim, olha, adorarás ao Senhor teu Deus, é só ele servirá, né? O Senhor Jesus, ele estava dizendo que adoraria somente a Deus. Então nós temos que adorar somente a Deus. Quando o inimigo vem com suas astúcias, com sua cilada, dizendo, tá vendo, isso aqui eu posso dar para você. Não, você vai, repreende, não aceita o que o inimigo quer dar para você. Não aceita. Porque ele quis dar para Jesus, quando ele levou Jesus no alto monte, ele ofereceu a Jesus tudo aquilo que estava diante dos olhos dele. Né, dos olhos do Senhor Jesus também, e Jesus disse, não vou aceitar isso. Então nós não devemos aceitar a oferta do inimigo, né? Se você aceitou, se um dia eu aceitei, eu caí, eu tropecei, você caiu, tropeçou, e agora você está de pé, você está se levantando, aprenda isso, não aceita a oferta do diabo. Satanás levou Jesus também, quando ele olhou para Jesus,
né, que Jesus estava 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus não tinha comido pão e nem bebido água. Olha que hora que ele chegou, né? Ele pensou que o Senhor Jesus ia se entregar para ele por meio da fome, por meio da sede. Ele disse, tu não és o Filho de Deus, né? Apesar que eu voltei um pouco atrás na palavra aí, né? Eu voltei um pouco atrás para falar isso para você. Ele disse assim, tu não és o Filho de Deus? Transforma esta pedra em pão e coma. Então, olha mais uma vez o inimigo oferecendo para Jesus a oportunidade da pedra e transformar ela em pão e comer. Porque o inimigo sabia e sabe até hoje que Jesus tem poder. Jesus tem poder, ele naquele momento Jesus poderia transformar a pedra em pão e comer, mas Jesus estaria fazendo a vontade do diabo, e Jesus não veio para fazer a vontade do diabo, Jesus veio para dar sua vida para nos salvar. E o inimigo queria quebrar Jesus, derrubar Jesus de qualquer jeito, para Jesus não vencer a sua ida para o céu e pregar ali o evangelho para o povo, e o povo também ir para o céu. O inimigo queria quebrar Jesus, ele tentou Jesus para destruir a Jesus Cristo, a ponto de dizer, tu não é filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma em pão, tá? Então Jesus respondeu para ele, Jesus quebrou Satanás da cabeça embaixo, se ele tiver cabeça, né? Mas Jesus quebrou ele canto a canto, Jesus quebrou o inimigo dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá? Então veja aí, meu amigo, que veja que o inimigo oferecendo pão para Jesus, Jesus repreendeu ele, Jesus, com a palavra, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele fez vários tipos de oferta para Jesus Cristo. E Jesus saiu de todas elas. Meu amigo, Jesus foi forte, Jesus é forte, Jesus é poderoso, com poder no céu e na terra. E eu quero dizer para você neste momento que assim como Davi diz, esperei com paciência no Senhor, Davi venceu aquela batalha. Assim como Davi vai lá no Salmo 23 e fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabe o que significa isso? Essas palavras que Davi falou no Salmo 40, no Salmo 23, essas palavras faz com que a pessoa se levanta, eita glória, ele se levanta na presença de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada que ela corta dos dois lados, é como a espada de dois gumes. Por isso diz a palavra de Deus assim, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então, quem tem fé em Deus, ele vence o maligno, Então, vamos voltar lá para o livro de Lucas, onde o Senhor Jesus Cristo venceu o seu inimigo, venceu aquele espírito que veio para fracassar com Jesus Cristo, mas ele não conseguiu, ele foi repreendido no nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer, meu amigo, entre Davi e Jesus Cristo, os dois venceu a luta, né? Os dois venceu aqueles momentos difíceis, porque Davi, ele foi perseguido também, ele foi abandonado, né? E Jesus também foi perseguido, Jesus também foi abandonado, mas os dois venceram, né? Jesus e Davi venceu. E vamos mais um pouco à frente, né? À frente, como Jesus já tinha passado pelo deserto, Jesus começou a fazer milagre, né? Onde que a Bíblia declara que o primeiro milagre de Jesus, né? Foi quando Jesus estava em um casamento e que o vinho acabou, e aí o mestre Sala disse, não tem mais vinho, o vinho acabou, e Jesus estava ali. E aí, o que acontece? Aí vem aquela obra do primeiro milagre, Jesus transformando água em vinho. Jesus pegou a água e transformou em vinho, a ponto do mestre dizer assim,
quer dizer que o pior vinho vem primeiro, né? Aí o bom fica por último. Não, é porque Jesus tinha transformado a água em vinho e se tornou um dos melhores vinhos que estava ali naquela festa. Então isto é maravilhoso, por isso que é bom. Eu quero chegar a um ponto falando o seguinte: por isso que é bom, pessoal, a gente procurar se firmar com Deus. Oh, glória a Jesus, está perto de Deus, está ao lado de Deus, né? Por isso que é bom, porque com certeza, assim como o Senhor Jesus venceu o inimigo após o seu batismo, e após o Espírito Santo descer nele, Jesus venceu o inimigo. Aí quando Jesus vence o inimigo, o que acontece? Acontece o primeiro milagre. Então eu acredito que quando a gente está obedecendo a Deus, Deus ele dá poder, ele dá graça, ele derrama o Espírito Santo, ele fortalece, ele anima, ele aviva, ele levanta, ele dá graça, aleluia, para que possamos assim sair falando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o poder, a graça é tão grande que ele continua usando você. Ele continua dando graça para você falar do amor de Deus, da palavra. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus venceu o inimigo e lá na frente Jesus, né, ele opera o milagre para fazer ali, transformar a água em vinho. O milagre de Jesus Cristo. Então, meu amigo, bem-aventurados aqueles que crêem em Deus, que crêem em Jesus Cristo, para vencer, para conquistar, né? A maior conquista nossa nesta vida, nesta terra, é nós permanecer na presença de Deus, né? Mesmo que passamos por luta, por tribulação, por provações, né? Passamos momentos difíceis na nossa vida, mas chegar o momento de pisar o pé no freio e dizer: daqui para frente eu vou ser fiel para Deus, eu vou servir a Deus, eu vou me encostar mais em Deus e andar com Deus, na presença de Deus. E por falar em andar com Deus, Enoque também foi um homem que andou com Deus, né? Louvado seja Deus. Eu quero aqui levar a Deus, juntamente com você agora, a oração. Curve a sua cabeça e vamos orar a Deus neste momento. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, Deus eterno que fez o céu e a terra. Peço-te neste momento, meu Pai, que nos dê graça, nos dê paz, nos dê alegria, nos dá fortaleza, limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito, limpa o nosso coração, limpa o nosso corpo das enfermidades, para que o corpo, Pai, possa estar forte, com saúde, para receber graça e poder, para ser usado por Deus. Aleluia. Assim, Deus, como usaste o Senhor Jesus, teu filho, que foi tentado por Satanás, ele venceu, e aí ele foi lá naquele casamento, transformou água em vinho, porque o poder de Deus estava e está com Jesus. É isso, Pai, neste momento nos dá graça e força para vencermos a perseguição, a luta, as pessoas que nos condenam, nos julgam, as pessoas que vêm para nos destruir, fracassar. Deus, tenha misericórdia, repreender toda este mal, esta perseguição, esta dor, este sofrimento, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, abre as portas do céu, dê a paz, dê a graça, dê a saúde, dá o revestimento, dá a unção, derrama sobre nós a sua glória e o seu poder. Oh, Pai, nos livra de todo mal, na praça, na cidade, nas rodovias, no trabalho, em casa, na família, guarda e protege. Proteja, Pai, nossos filhos e filhas. Proteja, meu Pai, este moço, esta moça, este trabalhador que saiu para ganhar o pão. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Entra com providência, dá graça, força,
cura, milagre e libertação. Cura deste câncer, cura desta AIDS, cura desta anemia, glicose, diabetes, desse câncer maligno. Queima, Jesus. Repreender e elimina todo espírito de doença, elimina todo espírito de enfermidade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio na vitória e você também crê. Diga amém. Amém, Senhor Jesus. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Este é o canal Comunidade Encontro com Jesus. Curte, compartilha, inscreva-se. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredita, porque a vitória é grande na sua vida. Amém.